Olá, boa tarde. Meu nome é Bianca e nos próximos slides eu falarei um pouquinho sobre a bioquímica da vitamina C. Sejam todos bem-vindos. E o que são vitaminas? Elas compreendem um grupo de compostos orgânicos não sintetizados pelo organismo. São encontradas em pequenas concentrações nos alimentos, sendo responsáveis por inúmeras funções biológicas. Existem 13 tipos de vitaminas e elas desempenham inúmeras funções no organismo humano. Dentre elas, participam como coenzimas ou seus precursores, servem como antioxidante no organismo e em alimentos e por aí vai. A classificação das vitaminas podem ser dada de acordo com a polaridade da molécula. Se temos moléculas polares, isto é, solúvel em água, elas são chamadas como hidrossolúveis. Essas, em excesso, são excretadas pela urina. Então, como hidrossolúvel, temos a vitamina C e o complexo B. E se temos moléculas apolares, classificadas como lipossolúveis, estas, quando em excesso, são armazenadas em tecido adiposo, no que é possível elevar o nível até levar à toxicidade. Nessa classificação estão as vitaminas A, D, E e a K. Agora falaremos um pouco mais da vitamina C. Ela pode ser sintetizada por plantas e alguns animais, com exceção dos humanos. Sua função no organismo são diversas. Uma delas é que ela se liga ao ferro exógeno, o que facilita sua absorção, e esse ferro é um dos componentes da hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio para as células. Já as funções da vitamina C nos alimentos são: inibe o escurecimento enzimático, possui ação redutora, inibição da formação da nitrosamida em carnes curadas e a redução de íons metálicos. A sua ação antioxidante ocorre tanto no organismo quanto nos alimentos, que transforma as espécies reativas de oxigênio em formas inertes. Na tabela da Anvisa, o aditivo ácido ascórbico é caracterizado como INS 300 e a dose fisiológica é de 100 mg por dia. Atire a primeira pedra quem nunca ouviu falar para consumir vitamina C quando se está gripado. Então, na verdade, não existe estudos científicos que comprovem essa eficácia. A única doença que a vitamina C pode evitar ou até mesmo curar é a doença chamada como escorbuto. Essa doença ela é conhecida como a peste dos mares, porque antigamente os marinheiros não tinham acesso ao consumo de legumes, frutas, vegetais frescos e ficavam meses navegando. Os sinais da deficiência da vitamina C, então, é hematomas, inchaço e sangramento das gengivas, fraqueza, entre outros. Separei aqui 3 frutas de fácil acesso para compararmos a concentração de vitamina C contida nelas. Como vimos aqui, o suco de laranja, além de não curar a gripe, ele possui baixas concentrações de vitamina quando comparado com a acerola. O ácido ascórbico deriva de um monossacarídeo, então ele pode ser classificado como um carboidrato. É altamente polar, solúvel em água por conta dessas hidroxilas na molécula. Possui característica ácida, pH em torno de 4,2. Na sua estrutura química, possui um grupamento de uma lactona, que tem propriedades redutoras no que ocorre a sua oxidação. Destaquei aqui em vermelho, na estrutura química, os carbonos ligados a hidroxilas. A hidroxila do C3 pode ser facilmente ionizada, ela possui o pKa de 4,04 a 25 graus, e é possível também ionizar a hidroxila do C2, porém de forma muito menos favorável, pois ela possui o pKa de 11,4. O ácido ascórbico contém 2 centros opticamente ativos, nas posições C4 e C5. Eu sinalizei aqui com os números em vermelho. Quando o isômero é da posição C5, as moléculas não possuem atividade de vitamina C. E quando o isômero é da posição C4, elas não possuem valor nutricional. A vitamina C é considerada uma das vitaminas mais sensíveis e suscetíveis à degradação e à oxidação.
devido à alta solubilidade em soluções aquosas, por causa dessas hidroxilas circuladas em vermelho. Podem ocorrer perdas significativas de nutrientes por difusão na água, a partir de corte ou descascamento de frutas e verduras. A sua degradação química envolve principalmente oxidações, que converte o ácido L-ascórbico para ácido L-deidroascórbico. Nessa tabela, nós podemos relacionar a estabilidade do ácido ascórbico em relação às outras vitaminas. I de instável e E de estável. Notamos aqui, então, que o ácido ascórbico ele é totalmente estável no meio ácido. Ele se torna instável na presença de ar, oxigênio, luz, calor. E a perda máxima na cocção é de 100%. E esta imagem assustadora é só uma visão geral dos mecanismos de degradação oxidativa da vitamina C. Essas estruturas em linhas em negrito são as fontes primárias da atividade da vitamina C. A oxidação do ácido ascórbico pode ocorrer tanto de forma aeróbica, marcado em vermelho, quanto na forma anaeróbica, marcada em laranja. A via aeróbica, em vermelho, é aquela com maior contribuição para o processo de escurecimento por oxidação, que é um tipo de escurecimento não enzimático. Os ácidos carboxílicos gerados na reação, que estão marcados em verde, podem ir para a reação de Maillard. A geração de aldeídos reativos, por exemplo, o furfaral, que está escrito em rosa, até coloquei uma molécula, quando o excesso desses aldeídos cria um polímero, obtém-se então o pigmento amarronzado no alimento, que é a substância com alto peso molecular, chamado de melanoidinas. As reações de escurecimento em alimentos são processos que ocorrem durante a preparação, estocagem, transporte, manuseio do alimento. E esse escurecimento afeta o sabor, a aparência, até mesmo o valor nutricional. Tem alimentos que esse processo de escurecimento se torna uma parte importante, por exemplo, o café, a cerveja. E esse escurecimento melhora a aparência e até mesmo o sabor do produto. Temos 3 tipos de mecanismo de escurecimento não enzimático, demonstrado aqui nessa tabela aqui embaixo. A oxidação do ácido ascórbico é o único que requer oxigênio para iniciar a reação. Ele não necessita do grupo amino, igual à reação de Maillard, e o pH deve ser levemente ácido. O ácido ascórbico serve como um iniciador da reação de Maillard. Durante a oxidação, naquela visão geral, naquela imagem assustadora, né, a degradação do ácido ascórbico, essa reação ela gera intermediários carbonílicos reativos que são capazes de atacar os grupos amino, levando à formação dos produtos da glicação, que é esse AGE, que eu marquei em vermelho, ou de produtos como a lipoxidação, que é a ALE. O resultado, então, da reação de Maillard é a formação de cor e aroma característicos no alimento. Temos como exemplo o doce de leite com aquela coloração amarronzada e a carne assada, né? Ambos desenvolveram uma substância com alto peso molecular chamada de melanoidina. Além da reação de Maillard, o ácido ascórbico apresenta uma via particular do escurecimento não enzimático, chamado de escurecimento oxidativo. Essa via age na faixa de pH de 2 a 3,5. Ocorre sucessivas oxidações que geram produtos sem atividade de vitamina C e na continuidade ocorre formação de aldeídos bastante reativos, por exemplo, o furfaral, que eu mostrei anteriormente, ocorrendo a polimerização desses aldeídos reativos, a formação de pigmentos amarronzados no alimento, que é uma substância com alto peso molecular chamada de melanoidina.
E para isto ocorrer, né, a oxidação do ácido ascórbico deve iniciar na presença de oxigênio, pois o oxigênio que é o fator determinante para que a etapa lenta possa ocorrer. E só após esse consumo de todo o oxigênio ocorre a fase anaeróbica. No caso de frutas enlatadas, apesar de removerem o oxigênio da lata, sempre fica uma pequena amostra de oxigênio solúvel no suco, no que é necessário para iniciar o processo de oxidação. Eu fiz uma breve pesquisa para ver o que estava rolando de estudo científico relacionado à vitamina C. Encontrei esse, achei bem legal. Ele foi publicado em janeiro de 2022 e o objetivo dele foi determinar o teor da vitamina C em 7 amostras de medicamentos e comparar com a embalagem do fabricante. O método foi de análise de química quantitativa. As amostras foram analisadas através da redação de óxido-redução com iodato de potássio. O controle de qualidade se deu em análises em triplicata e a conclusão é que estava em conformidade com os valores estabelecidos pela legislação e com a bula do fabricante. E qual é a utilidade da vitamina C para a indústria alimentícia? Bem, a indústria utiliza estratégias como a adição de vitaminas em suas formulações a fim de restabelecer possíveis perdas durante o processamento do alimento. E também, né, pode ser uma forma de atrair os consumidores preocupados em saúde, né, a partir do uso do marketing nutricional. Por exemplo, a adição de vitamina C em sucos industrializados. Os ácidos carboxílicos gerados pela degradação do ácido ascórbico pode participar como reagentes da etapa de reação de Maillard, como falamos anteriormente, que é o escurecimento não enzimático do alimento, que pode fornecer então a cor e o aroma ao alimento, como dito antes, por exemplo, o doce de leite. Eu separei aqui 2 normativas relacionadas ao uso da vitamina C nos alimentos. Esta primeira, de 2018, diz sobre a listagem de constituintes na rotulagem e ela nos indica que a vitamina C está autorizada para o uso de suplementação, exceto para lactantes e crianças. Esta segunda normativa, de 2020, nos diz que a vitamina C possui a dose fisiológica diária de 100 mg. Como proposta de um alimento inovador, eu criei a receita de mousse cremoso de chocolate e laranja. Temos como catalisadores oxidativos, na verdade, o que temos que evitar para que o nosso alimento não oxide. Teor de oxigênio, íons metálicos, então a embalagem do nosso mousse terá que ser de vidro ou de plástico. Luz, pH menor de 3,5, maior que 6. Coloquei aqui uma lista, né, de possíveis ingredientes do mousse. Leite, açúcar, creme de leite, o cacau, a laranja. E eu coloquei os pHs do lado e eu acho que vai ser necessário o uso de um acidulante para que o pH fique no valor ideal para que a vitamina C não oxide, que o pH é 4,2. Então, é isso. O ponto negativo é que a vitamina C ela aumenta a absorção de cálcio e o ponto negativo é que a vitamina C ligada ao cálcio diminui a absorção do ferro. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. E chegamos ao fim da apresentação sobre a bioquímica da vitamina C. E eu, Bianca, gostaria de agradecer à professora Kátia pela sua orientação e disponibilidade. Esse conteúdo foi ministrado na disciplina de Bioquímica de Alimentos 1, na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada, pessoal!